Norman, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Significa muito. Eu turma e-mail. Ontem, a The Lancet divulgou um novo relatório. Eles estimam o número de mortes na faixa de Gaza de 7 de outubro de 2023 até 30 de junho de 2024. Os autores começam abordando o fato de que o Ministério da Saúde de Gaza tem sido rotineiramente questionado por políticos e comentaristas pró-Israel, que acusam que o, cito, Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, produz dados fraudulentos. Em uma palestra de 2014, você previu que Israel havia proibido monitores de direitos humanos de Gaza após a Operação Chumbo Fundido, de modo que a única fonte confiável de dados de saúde e baixas durante os ataques de Israel seria o Ministério da Saúde de Gaza, que Israel então acusaria de ser do Hamas e de inventar todos os seus dados, o que é exatamente o que Israel e seus apoiadores têm feito. Mas este relatório que foi divulgado ontem afirmou que os números do Ministério da Saúde de Gaza são imprecisos, embora não da maneira que os apoiadores de Israel alegam. O Lancet descobriu que os dados do Ministério da Saúde de Gaza eram muito conservadores, não que fosse uma superestimação, mas sim uma subestimação grosseira. Isto é o que eles disseram. Ao combinar 3 listas de dados, listas oficiais de hospitais, pesquisas do Ministério da Saúde e obituários em redes sociais, nós fornecemos uma estimativa de mortalidade que leva em conta a subnotificação. Estimamos uma mortalidade total por lesão traumática de 64.260 pessoas, o que implica que os relatórios do Ministério da Saúde subestimaram as mortes em 41%. E eles dizem que, a partir de outubro de 2024, a estimativa oficial do Ministério da Saúde era de 41.909, o que sugeriria que os números reais de mortalidade provavelmente excederam 70.000 pessoas. Noam, se você conversar com apoiadores de Israel e confrontá-los com isso, eles dirão que esses números podem ser altos, mas no geral, Israel tem sido justificado no que foi feito em Gaza, que isso é simplesmente guerra. Muitos até admitirão que crimes de guerra estão sendo cometidos, mas muitas vezes são descartados como incidentes isolados ou maçãs podres, e não como algo rotineiro, incorporado na forma como Israel opera em relação aos palestinos, e quais são suas regras de engajamento em Gaza. Você frequentemente observa em entrevistas que não há guerra em Gaza, que é errado chamar isso assim. Não há realmente combates ou batalhas. Na verdade, durante as primeiras semanas, não houve operações terrestres. Israel estava lançando bombas de 2.000 libras em prédios de apartamentos, edifícios da ONU, escolas e, por fim, hospitais. Isso tem sido consistente com a forma como Israel tem lutado no passado, como você documentou. Você apresenta todas as evidências em seu livro, Gaza, An Inquest into its Martyrdom. Historicamente, como Israel luta suas chamadas guerras em Gaza? Como os soldados israelenses se comportam quando conduzem suas operações terrestres em Gaza? E de que maneiras as incursões anteriores de Israel em Gaza e o apoio que receberam de seu principal apoiador, os Estados Unidos, criaram o precedente para o que estamos vendo hoje? Primeiramente, em um determinado momento, o exército israelense era uma força de combate. Sobre isso, acho que não pode haver disputa. Eles começaram durante a Segunda Guerra Mundial, ou nos anos 1930, durante o que foi chamado de Revolta Árabe, entre 1936 e 1939. Eles começaram a receber treinamento sério dos britânicos. Havia um sujeito que parecia ter sido um psicopata no exército britânico, chamado Ord Wingate, e ele começou a treinar os israelenses. Eles então tinham, ou devo dizer o que era chamado, quando ainda não eram israelenses, as forças de combate no Yishuv israelense. Essa era a comunidade judaica pré-Israel, na Palestina. Ipso e Esha Uvi, o Yishuv. Eles também tiveram muita experiência de combate durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Guerra de 1948 chegou, eles talvez não estivessem no nível do Exército Vermelho, mas eram uma força de combate competente.
E isso foi demonstrado. E também eles tinham a moral. Vamos ser claros sobre isso. Leon Trotsky, que foi o líder do Exército Vermelho Russo, disse em seus escritos militares, e há um livro dedicado aos seus escritos militares, que a moral é o fator principal na guerra. Não a técnica, mas a moral dos soldados. E você tem que ter em mente, e não devemos menosprezar ou descartar isso, que isso é logo após o Holocausto nazista. Os judeus estavam determinados a conseguir um Estado de qualquer maneira. Eles não permitiriam que nada ficasse em seu caminho. E eles se comportaram com total e completa impiedade e também com combate eficaz. Quando chegamos à Guerra de 1967, estou pulando a Guerra de 1956, o ataque britânico franco-israelense ao Egito, a invasão do Sinai. Se voltarmos a 67, há um pouco de equívoco, na minha opinião, um mal-entendido sobre o nível de competência do exército israelense em 1967. Sei que é amplamente retratado como a Guerra dos 6 Dias, na qual os judeus ou os israelenses, neste ponto, entregaram uma vitória militar impressionante aos Estados Árabes. Isso não é realmente verdade. Havia um historiador decente chamado Patrick Seale, S-E-I-L-E, e ele tinha um capítulo em um de seus livros descrevendo 1967. Ele chamou de Passeio dos 6 Dias. O Passeio dos 6 Dias, porque, acredite ou não, sei que isso pode soar como hipérbole, mas acho que posso dizer com confiança que não é. A Guerra dos 6 Dias, como é chamada, na verdade acabou em 6 minutos. Agora, sei que isso soa como hipérbole, mas posso garantir que não é, porque a Força Aérea Israelense lançou um ataque preventivo contra a Força Aérea Egípcia, que estava toda estacionada no solo. Os aviões estavam todos no solo. Uma vez que eliminaram a Força Aérea Egípcia, tornou-se, e agora estou citando Walt Rostow, que era o conselheiro de segurança nacional de Lyndon Johnson, o presidente na época. Ele descreveu a guerra como, cito, um tiro ao alvo, porque o exército egípcio não tinha apoio aéreo. Eles não tinham cobertura. A força aérea havia sido eliminada. Em cerca de 6 minutos ou 10 minutos, não consigo lembrar, foi como 6 minutos ou 10 minutos, a força aérea egípcia foi eliminada. E, portanto, os tanques, as tropas, não tinham cobertura aérea, nenhuma proteção aérea. Então foi um massacre. Os aviões israelenses entraram, mataram tudo à vista. Você sabe, foi muito fácil. Na frente jordaniana, quase nenhuma arma foi disparada. Eu sei que as pessoas vão contestar isso. Posso citar as fontes. Não estou dizendo que são as fontes definitivas, mas são boas fontes. Então, depois de 1967, a próxima grande guerra é em 1982. Em 1982, parece ter havido alguma resistência dos palestinos no Líbano pela OLP. Mas do lado da OLP, houve um nível muito alto de incompetência, porque Arafat basicamente escolheu líderes militares que eram incompetentes, não com base na competência, e muitos deles fugiram do campo de batalha. Israel, novamente com aquela força aérea letal, matou cerca de, as estimativas são 15 mil a 20 mil civis libaneses e palestinos, em sua maioria civis. O próximo grande confronto ocorre novamente no Líbano, mas desta vez é contra o exército de Deus, o Hezbollah. E lá você vê que eles começam a mostrar um nível muito mais baixo de competência militar, em parte, acredito eu, porque não estavam mais altamente motivados. Isso não era, você sabe, o termo sofisticado, não eram mais guerras existenciais. Israel lutou, pode-se dizer, uma guerra existencial em 1948. Agora é verdade, como Benny Morris coloca em um de seus livros, o lado mais forte venceu. Israel tinha mais tropas em 1948. Tinha mais equipamento militar após as primeiras 3 semanas. As primeiras 3 semanas foram difíceis, mas depois das primeiras 3 semanas, tinha mais equipamento militar. Mas ainda era uma força de combate competente, com um nível muito alto de moral, porque era forte. Vamos conseguir esse estado.
Vamos conseguir esse Estado de qualquer maneira. Vamos conseguir esse Estado. Nos anos 1980 e até 2000, não havia o mesmo senso de ameaça existencial. Não havia a mesma alta moral, e você vê a competência começando a diminuir na força de combate israelense. Em 2000, o Hezbollah conseguiu expulsar Israel do sul do Líbano. Em 2006, durante a Guerra de 34 Dias, acho que é correto dizer que o Hezbollah venceu. Os israelenses chamaram de impasse. De qualquer forma, a partir daí, você começa a ver uma curva descendente em que Israel não está mais lutando guerras. Se você olhar para a Operação Chumbo Fundido em 2008-9, que você mencionou, e a Operação Margem Protetora em 2014, essas não foram guerras. Na verdade, para ser honesto, Israel realmente não descreveu como guerras. To be honest, Israel didn't really describe them as wars. They described it as mowing the lawn. Eles descreveram isso como cortar a grama. Cortar a grama não é uma metáfora bélica. Cortar a grama evoca a imagem de uma casa suburbana onde alguém sai com um cortador de grama e corta a grama. Esses não eram guerras. O relatório Goldstone descreveu a Operação Chumbo Fundido como projetada para humilhar, punir e aterrorizar a população civil. Foi isso que eles disseram que era o objetivo: humilhar, punir e aterrorizar a população civil. Não é uma guerra, obviamente. E assim, começando eu diria nos chamados cortes de grama em Gaza, deixou de ser guerra. Havia uma diferença, no entanto, entre o que aconteceu antes e depois de 7 de outubro. Antes de 7 de outubro, Israel via seu objetivo como cortar periodicamente a grama em Gaza. A grama cresce nesse sentido. O povo de Gaza se torna mais autoconfiante e independente. É hora de enviar a força aérea e a artilharia para cortar a grama. Após 7 de outubro, houve uma decisão clara: não vamos mais cortar a grama. É hora de extirpar, que é a palavra sofisticada para arrancar pela raiz. Após 7 de outubro, a decisão foi tomada: vamos resolver a questão de Gaza, a chamada solução final para a questão de Gaza. The so-called final solution to the Gaza question. And so they were no longer mowing the lawn. E assim eles não estavam mais cortando a grama. Eles iam extirpar cada folha de grama em Gaza. Como aconteceu, metade dessas folhas eram crianças. E isso tomou basicamente 3 formas. Houve genocídio declarado, lembra de Amaleque? E declarações genocidas desse tipo. Houve a tentativa de limpeza étnica em massa no início, mas isso não funcionou porque o Egito vetou. E então houve provavelmente o que se tornou o motivo predominante, que era tornar Gaza inabitável. E eu acho que esse objetivo foi alcançado. Não sobrou nada em Gaza. Bem, quero te perguntar sobre isso, porque neste momento Israel está. A operação atual no norte de Gaza foi reconhecida como uma campanha de limpeza étnica por várias fontes, Oxfam, Human Rights Watch, mas também, mais recentemente e notavelmente, pelo ex-ministro da Defesa de Israel, Moshe Ya'alon. Ele disse a mesma coisa. Você realmente mal lê sobre o que está acontecendo de verdade nesta guerra, que não há muita luta na mídia corporativa dos Estados-Unidos. Mas na imprensa israelense, como o Haaretz, eles documentam rotineiramente todas essas atrocidades em Gaza. Outro dia, descreveram uma cultura de vingança entre muitos dos recrutas. E se você precisar de mais evidências desse tipo de comportamento rotineiro, pode olhar os feeds de mídia social dos soldados israelenses destacados em Gaza, que realmente postam entusiasticamente seus próprios crimes de guerra em seus Instagrams e Facebooks abertamente. De onde isso vem dentro da sociedade israelense? Como você explica tudo isso? Alguns comentários a serem feitos. Em primeiro lugar, há algo incomum acontecendo, pelo menos em comparação. Digamos que, se você considerar o caso dos nazistas, o extermínio nazista tinha o que se poderia chamar de aspectos irônicos, se pudermos usar esse termo no contexto do extermínio dos judeus. Os nazistas deveriam realizar a solução final com total frieza, objetividade e distanciamento. E isso significava que você não tinha permissão para dar vazão livre aos seus impulsos sádicos, por assim dizer, animais,
Isso era contrário à doutrina nazista. A doutrina nazista foi mais famosa em um discurso de, acho que foi Himmler em Posen. Foi o famoso discurso em que ele disse, pobres de nós, referindo-se a nós, alemães, pobres de nós, que fomos escolhidos para realizar a solução final dos judeus, que são uma ameaça, praga e câncer na sociedade humana. Cancer in human society. And so you're supposed to do it, carry it out with E, portanto, você deve executá-lo com uma certa dose de reticência e desapego. Acredite ou não, na verdade, como eu disse, é irônico ao ponto de a ironia se exceder. Houve muitos nazistas que foram processados por comportamento sádico. Eles foram processados por comportamento sádico. No caso dos israelenses, há uma espécie de, sim, acho que é preciso, já que você está no Brasil, uma atmosfera carnavalesca sobre o extermínio que estão realizando em Gaza. E tudo está postado na web. Há um historiador israelense, Lee Mordecai, que tem uma compilação muito grande documentando o genocídio israelense. E realmente as páginas mais angustiantes e comoventes de seu dossiê são seu catálogo de um vídeo após o outro, apenas descrevendo os vídeos que são postados pelos soldados israelenses. De onde isso vem? Acho que vem de muitas fontes. O puro racismo, que é verdade. Quero dizer, eu odeio slogans como colonialismo de colonos, que acho bastante sem sentido. Mas há um aspecto, é claro, das colônias de colonos eliminando populações indígenas. E você precisa de uma certa justificativa ideológica para esse tipo de atividade. A justificativa ideológica usual é que a população indígena é de alguma forma subhumana. That the indigenous population is somehow subhuman. So, there is that aspect. Então, há esse aspecto. Existe essa versão secularizada de escolhidos na sociedade israelense. Essa noção de que não somos apenas melhores que os árabes. Acredite, não apenas melhores que todos os goyim, todos os não-judeus. Eles têm desprezo. Havia um governador do estado de Nova York chamado Nelson Rockefeller, e ele era um dos irmãos Rockefeller, que originalmente eram os queridinhos do petróleo. Costumavam dizer de Nelson Rockefeller, ele é um verdadeiro democrata. Ele é um verdadeiro democrata. Ele é um verdadeiro democrata. Ele tem desprezo por todos. E é basicamente assim que os israelenses têm desprezo por todos, mas eles preservam ou reservam um desprezo especial pelos árabes em geral, e você poderia dizer pelos gazenses em particular. E então, somando ao aspecto colonizador, o aspecto de escolhidos, secularizado, combinando isso, eles não queriam uma vingança real pelo 7 de outubro. Não há dúvida na minha mente sobre isso. Eles queriam exigir uma... Eles estavam indignados, assim como os nazistas, aliás. A ideia de que esses Untermenschen, esses sub-humanos, poderiam realizar essa ação. Os israelenses não estavam apenas indignados com a matança em si, no dia 7 de outubro, que é de uma ordem de magnitude muito alta. Eles estavam indignados com a competência técnica que o Hamas havia revelado, e também indignados com a incompetência técnica que a sociedade de alta tecnologia de Israel havia revelado. Então, quando você combina todos esses fatores, como você apontou em seus comentários introdutórios, se você voltar e ler os testemunhos israelenses, os testemunhos do Breaking the Silence, não há nada de novo sob o sol. Mas eu diria que é correto afirmar que em algum momento a quantidade se transforma em qualidade. Quando é tão massivo, tão intenso, então é qualitativamente algo novo. E a quantidade realmente se transformou em qualidade após o dia 7 de outubro. Houve um incidente revelador envolvendo isso que eu realmente não consigo entender, e talvez você pudesse me explicar. Aconteceu neste verão, e obviamente, você sabe, sempre ouvimos, estamos constantemente ouvindo sobre os reféns que o Hamas tem em Gaza. Mas, como a B'Tselem relatou este ano no relatório, Bem-vindo ao Inferno, Israel teve mais de 10.000 palestinos abduzidos de Gaza e da Cisjordânia em detenção. Mais de 5.182 dessas pessoas foram detidas antes de 7 de outubro, como reféns, se você quiser chamá-los assim.
I think Eu não acho que você vai chamá-los assim. Eles não são reféns, são detidos. they're hostages. Okay. Well, these hostages were in these prisons. Ok, bem, esses reféns estavam nessas prisões como o Estado TMN. Houve um vídeo que foi divulgado mostrando o abuso sexual de detidos palestinos. Isso é algo que tem sido relatado há muito tempo. Mas finalmente houve um vídeo disso. E a reação em Israel a esse incidente foram protestos. Mas esses não foram protestos em favor dos palestinos que estavam sendo abusados sexualmente. Esses foram protestos, Noam, em favor dos agressores, dizendo que eles não deveriam ser punidos. Eles basicamente invadiram essa instalação e exigiram a libertação desses soldados que estavam sendo investigados por estupro. Como você explica isso? Em que tipo de estrutura moral é necessário para alguém ver seu próprio povo étnico como mais valioso do que qualquer outro a esse ponto? Valuable than any others to that extent. I think it's a combination of two things. It's Acho que é uma combinação de duas coisas. Primeiro, é o fervor nacionalista deste Estado judeu, esse fervor nacionalista lunático. E então é combinado com o fato de que Israel tem um exército de cidadãos. Agora, em circunstâncias normais, eu diria que isso é uma coisa boa. Acho que assim como todos têm que pagar impostos, todo cidadão deveria ter que arcar com o fardo da defesa de seu país. E ninguém deveria poder escapar desse fardo, que pode ser até, em certas circunstâncias, mortal de suportar. Mas eu não acho, você sabe, durante a Guerra do Vietnã nós tínhamos, não consigo me lembrar, é engraçado, escapou da minha mente, mas os estudantes conseguiam adiamentos, certo? it's funny, it slipped my mind. But students got deferments. If you were in college, you got an automatic deferment for the period you were in college. Se você estava na faculdade, recebia um adiamento automático pelo período em que estava na faculdade. E assim, como você pode imaginar, eram as pessoas pobres que tinham que lutar. Portanto, há mérito na noção de um exército de cidadãos. Mas também há um lado negativo. O lado negativo é que você não pode usar o argumento de que são apenas algumas maçãs podres que estão realizando esse horror. É representativo de toda a sociedade israelense. É um recorte da sociedade israelense que está realizando o horror. E assim, para muitos israelenses, é lá, mas pela graça de Deus, vou eu. Ou seja, nessa situação eu poderia estar fazendo isso. Porque é seu irmão, é sua irmã, é seu filho, é sua filha, é seu primo, é sua família. It's your daughter, it's your cousin, it's your family. So, they're very protective because Então eles são muito protetores, porque esse exército, pode-se dizer, duplica o fervor nacionalista usual de qualquer país em tempos de guerra. Isso é duplicado pelo fato de que todos se veem como lá, mas pela graça de Deus, naquele exército, porque é um exército de cidadãos. É uma amostra representativa. Então, quando estão aplaudindo, estão exigindo absolvição. É uma projeção. Estão exigindo absolvição para si mesmos, porque sabem que poderiam estar naquela posição. É a posição da família deles. Você sabe, durante a guerra no Vietnã, digamos, nunca pensamos se você fosse como eu, branco, classe média baixa, frequentando a faculdade, nunca vimos os soldados como sendo nós mesmos. Nós não vimos. we never saw the soldiers as being ourselves. We did not. They were kind of Eles estavam a vários graus de distância de nós. Não crescemos com eles. Sabe, crescemos em bairros onde todos iam para a faculdade. Não estávamos na mesma faixa de renda deles. Claro, nos identificávamos com eles de forma geral como americanos. Mas além disso, não. No caso de Israel, todo soldado é um cidadão. Todo cidadão é um soldado. Existem algumas exceções, mas você entende a ideia. E assim eles se veem naqueles soldados. Não é como se dissessem, eles são, sabe, incivilizados ou brutais. Eles nunca dirão isso. Eles nunca dirão que são incivilizados ou sem educação. Sabe, é isso que nós diríamos. never say they're uncivilized, they're uneducated. That's what we would say. There was a famous case in the United States, the My Lai massacre. Sabe, houve um caso famoso nos Estados Unidos, o massacre de My Lai. E a pessoa que foi o bode expiatório foi um cara chamado Calley, Tenente Calley. E quando olhávamos para Calley, ele era um caipira, sabe, do sul. E dizíamos, ele é sem educação, sem cultura, sem civilização. É assim que nos distanciamos dos crimes de pessoas como Calley. Mas eles não podem fazer isso. Eles nunca fariam isso.
porque é a família deles. Então não é surpreendente. A última pesquisa que li dizia, acho que li na compilação de Lee Mordecai, mas não tenho certeza, era mais de 60% dos israelenses que são contra punir soldados por irregularidades, incluindo as acusações de estupro. Punishing soldiers for wrongdoing, including the rape charges. So I think everybody at this point understands that one of the Então acho que todos, neste momento, entendem que uma das maneiras, e realmente a maneira pela qual Israel consegue fazer o que faz com impunidade em relação aos palestinos, sua invasão de Gaza, mas também sua anexação da Cisjordânia e invasão de países vizinhos, bombardeio da Síria, Iêmen e Líbano, é o apoio dos Estados Unidos, diplomaticamente e, obviamente, armando e financiando esses conflitos na ordem de dezenas de bilhões de dólares. Uma das razões pelas quais isso acontece, e como o sistema funciona de forma tão fluida, é porque, se você se opõe nos Estados Unidos a esse financiamento de Israel e ao nosso apoio incondicional a esse governo estrangeiro, você é instantaneamente acusado de antissemitismo e intolerância contra judeus. E isso é algo que você e muitos outros que tentam criticar Israel já experimentaram. and many others have experienced who try to criticize Israel, really across every major American institution. Realmente, em todas as principais instituições americanas, especialmente após 7 de outubro, vimos isso desde a academia até o governo e o local de trabalho. Críticos de Israel, incluindo judeus, são consistentemente acusados desse tipo de intolerância. Eles são rapidamente punidos por suas opiniões. Bilionários como Bill Ackman organizam campanhas de boicote para estudantes universitários que criticam Israel ou rejeitam o sionismo. Professores universitários como você, Steve Salaita e Norman Finkelstein, são negados a titularidade ou simplesmente demitidos por suas opiniões sobre Israel. Escolas profissionais, corporações e escritórios de advocacia consistentemente demitem e colocam na lista negra estudantes e jovens profissionais que apenas participam de protestos ou usam lenços keffieh. Bancos de dados inteiros foram construídos no como Canary Mission e Stop Antisemitism, para tornar esses críticos de Israel inempregáveis como antissemitas. Israel as unhireable anti-Semites. There has really been a major assault on free speech. Tem realmente havido um grande ataque à liberdade de expressão para manter esse apoio inquestionável e incondicional que temos por Israel, algo que você documenta em seu último livro, I'll Burn That Bridge When I Get to It, e outros escritos como The Holocaust Industry, onde você mostra sua consistência em questões de liberdade de expressão, ao apresentar uma crítica não apenas à supressão do discurso pró-palestino, visões com as quais você concorda, mas também dedica muito tempo criticando os excessos da esquerda woke, que bem antes de 7 de outubro promoveram a estrutura para grande parte da censura que temos visto. Você reconhece que essas táticas empregadas pelo lobby pró-Israel contra seus críticos são exatamente as mesmas, se não mais extremas e eficazes, do que as da chamada esquerda woke, que constantemente ouço esses mesmos apoiadores de Israel denunciando quando se trata de qualquer outro grupo de pessoas. When it comes to any other group of people. Number one, this whole woke cancel culture. Em primeiro lugar, toda essa cultura do cancelamento woke tem sido um desastre total por duas razões básicas. A razão básica número 1 é que nossa arma mais forte é a verdade. Os fatos estão do nosso lado, e não devemos temer qualquer confronto público com base nos fatos. Agora, quando você começa a invocar o direito à censura porque, aspas, isso me faz sentir desconfortável, ou aspas, isso me faz sentir indesejado, você está agora fornecendo o pretexto perfeito para silenciar discursos indesejados. Mas é exatamente isso que não queremos silenciar. Porque é precisamente porque os fatos estão do nosso lado. A verdade está do nosso lado. A justiça está do nosso lado. Portanto, não devemos permitir a criação de pretextos com base em sentir-se desconfortável e indesejado. Não devemos permitir a criação desses pretextos para silenciar discursos. Pretexts to silence speech. It's completely insane. É completamente insano o que a cultura do cancelamento woke fez. E posso acrescentar, eu previ isso. Se você virar para a página 37 do meu último livro, I'll Burn That Bridge When I Get to It, eu disse explicitamente
que se estudantes pró-Palestina protestarem contra um israelense vindo ao campus com o argumento de que isso nos faz sentir indesejados e desconfortáveis, é apenas uma questão de tempo antes que o outro lado diga a mesma coisa, que esses slogans, esses palestrantes, estão nos fazendo, significando israelenses e judeus, sentir desconforto. Foi um desastre completo. Vou apenas te dar um fato. Eu moro em Nova York. Estou a, você poderia dizer, 20 milhas de cerca de 40 universidades e faculdades comunitárias dentro do perímetro, cerca de 40 milhas. Within the circumference, about 40 miles. About 40 colleges and universities. Desculpe, cerca de 40 faculdades e universidades e faculdades comunitárias. Você sabe, em Nova York, desde setembro, eu não recebi um convite para falar? Recebi o primeiro ontem do Brooklyn College. Esse foi o primeiro. Agora, todos estão apavorados de convidar um palestrante dissidente sobre Gaza para o campus. Não tenho dúvidas de que essa tentativa teria sido feita de qualquer maneira, para silenciar cultura woke ou não cultura woke, cultura do cancelamento ou não cultura do cancelamento. Mas você forneceu o pretexto. Você forneceu numa bandeja de prata. Agora tudo o que eles têm que dizer é que nos sentimos indesejados, nos sentimos desconfortáveis e nos sentimos inseguros. E é isso. Acabou. Número 2. Havia uma diferença fundamental entre os apoiadores dos palestinos e o outro lado. Você sabe qual é a diferença fundamental? Dinheiro. O lado palestino, tudo que eles podem contar é com fervor moral. Mas o outro lado, eles então capacitaram a classe de supremacistas judeus bilionários a dizer que estão retendo suas contribuições de ex-alunos, que eram muito substanciais, não necessariamente em comparação com os fundos de lugares como Harvard. Sim, relativamente falando, os fundos, as contribuições de ex-alunos doadores em relação aos seus fundos eram pequenas, sem dúvida sobre isso, mas ainda eram somas de dinheiro muito substanciais. Estamos falando de 50 milhões aqui, 100 milhões ali. Essa é uma das consequências dessa distribuição massivamente desigual de riqueza em nossa sociedade. Os super ricos agora, para eles, literalmente 50 milhões, 100 milhões, não é nada. Não é nada. Now, for them, literally $50 million, $100 million, it's nothing. It's nothing. But for most of humanity, it's a significant sum. Mas para a maioria da humanidade é uma quantia significativa de dinheiro. E agora o que eles fizeram? Estão retendo suas contribuições de ex-alunos doadores, porque os estudantes judeus se sentem inseguros e indesejados. Ele deu o pretexto. Nós não temos esse tipo de dinheiro. Simplesmente não temos do nosso lado. E assim não tivemos a prerrogativa de ir aos presidentes das faculdades e ao conselho de curadores com esse tipo de ameaça. Eu não percebi esse aspecto. A propósito, eu entendi que você está abrindo a porta para um desastre ao usar o veto de desconfortável, indesejado, inseguro, indesejado, guru. Unwelcome, unsafe, uncomfortable, unwelcome, unsafe. You are opening Você está abrindo uma porta. E eu sabia que essas pessoas operam nos bastidores. Quando me negaram a estabilidade numa universidade completamente insignificante, eu sabia que era nos bastidores. O conselho de curadores estava pressionando a universidade. Não era o Alan Dershowitz. Era o conselho de pessoas com dinheiro pressionando a universidade. Eu entendi isso. Mas agora é simplesmente descarado. Está à vista de todos. Quando William Ackman negou o dinheiro, você sabe, disse, e ele tinha dado muito, tipo $50 milhões por ano ou algo assim para Harvard. $50 million a year or something to Harvard. That was just the tip of the iceberg. Because then Isso foi apenas a ponta do iceberg. Porque então uma carta foi enviada a Harvard por cerca de, minha memória não é perfeita agora, mas mais de 1.000 ex-alunos judeus dizendo que não iam dar dinheiro para Harvard. Então, começou a ganhar força, e aí o dinheiro se torna significativo. Você sabe, o dinheiro se torna significativo. Mesmo que, como eu disse, com as duas ressalvas que para a maioria das pessoas já, os 50 milhões de Ackman são significativos, mas também a ressalva de que o fundo de doações de Harvard era tal que não parecia tão grande. Então foi um desastre. E isso requer, você sabe, parte de ser de esquerda,
como pessoas como Rosa Luxemburgo apontaram há muito tempo, é que você tem que ser autocrítico. long time ago, is you have to be self-critical. You have to. What is politics? Você tem que... O que é política? É muitas coisas, mas uma das coisas que é aprender com a história, aprender com os erros, aprender com os equívocos. Quando um erro ou equívoco ocorre, ou um desastre acontece, é refletir criticamente sobre o que fizemos de errado. Se é que fizemos algo, às vezes desastres acontecem e não temos controle sobre isso. O que fizemos de errado? Também, claro, o que fizemos certo. Isso é importante. Eu acho que, por exemplo, Bernie Sanders fez muitas coisas certas, e espero que a esquerda aprenda com o que fizemos certo. Mas não devemos permitir que nosso ego obscureça a reflexão sobre o que fizemos de errado. E eu acredito que toda essa cultura do cancelamento, woke, tem sido uma completa catástrofe, que foi completamente e totalmente ignorante, IGNORANT, ignorante da nossa história. Norant, ignorant of our history. Do you know, if you look at the history, Você sabe, se você olhar para a história da luta pela liberdade de expressão em nosso país, foi uma batalha muito grande. É uma coisa tê-la na Constituição. Mas acredite, levou muito para transformar o que estava na Constituição em lei real. Cerca de 80% dos casos que chegaram à Suprema Corte foram de pessoas da esquerda. Eles estavam lutando pelo direito de defender a derrubada de um governo, defendendo o direito de se sindicalizar. Houve um enorme corpo de litígios que eventualmente chegou à Suprema Corte e foi em grande parte pela esquerda. E então, de repente, essa chamada esquerda, na minha opinião, não é esquerda de jeito nenhum, mas essa chamada esquerda, essa cultura do cancelamento woke, abdicou e abandonou toda essa história e a substituiu pelo que só pode ser descrito como um completo desastre. what could only be described as a complete disaster. But I want to also enter the caveat. Mas eu quero também acrescentar a ressalva de que acredito, é claro, que teria havido um ataque por parte da classe supremacista judaica bilionária. Sim, teria havido um ataque, mas não teria sido tão fácil para eles. Eles só precisaram pronunciar 3 palavras: desconfortável, indesejado e inseguro. E isso encerrou todo o debate pelo país. Isso foi um desastre. Espero que algumas pessoas, aquelas que estão investidas em Day, obviamente esse é o ganha-pão delas. Os Robin DiAngelos, os Ibranx Candies, esse é o ganha-pão delas. Então eles não vão refletir criticamente. Mas todo mundo, eu acho, deveria fazer uma reflexão. Foi essa uma estratégia sábia da esquerda? E com isso vou ter que sair porque tenho outro compromisso. Sr. Berger, podemos sempre fazer isso novamente no futuro. We can always, do it again in the future. Well, Professor, Bem, professor, muito obrigado por se juntar a mim. Foi realmente um privilégio falar com você. Deixe-me perguntar, se as pessoas quiserem apoiar seu trabalho, sei que você tem um livro que será lançado ainda este ano. I don't look. I'm at the on the other side of midnight. Actually, Olha, estou do outro lado da meia-noite. Na verdade, estou muito além do outro lado da meia-noite. Então não procuro apoio. Tenho um teto sobre minha cabeça, tenho comida na minha geladeira e felizmente tenho aquecimento no inverno, mas não tenho ar-condicionado no verão. Decidi não ter. Então sabe, o que devemos fazer é tentar pensar em maneiras de apoiar Gaza. E não é tão fácil, na verdade, encontrar maneiras agora. E fazer o nosso melhor, o que é muito difícil, para evitar que isso seja removido da agenda da nossa sociedade. Agora já foi. Se você olhar as primeiras páginas dos jornais, Gaza já sumiu, já faz cerca de um mês. Temos que fazer o que pudermos. we have to do what we can. Tudo bem. Bem, muito obrigado por se juntar a mim, Norman. Isso realmente significa muito. E você sabe, vamos manter contato e espero falar com você em breve. and I hope to speak to you soon.